E aí, pessoal, bora para o nosso último vídeo da semana. Então, bora lá, esse nosso último vídeo, espero que seja mais rapidinho. Vamos só falar da ideia de limite clássico, mecânica quântica, tanto no aspecto mais ou menos de Schrödinger quanto Heisenberg. Então, falar de Schrödinger, né? A gente vai discutir isso como, vai ver que lei de Newton, né, é o limite de ótica geométrica da equação de Schrödinger. Do mesmo jeito que você tem, digamos, a equação da onda, e você tem limite de ótica geométrica, quando esse cara você pode trabalhar como feixe. Então, em mecânica quântica, o limite de feixe da equação de Schrödinger é a lei de Newton. Essa é a ideia. E o teorema de Ehrenfest, que a gente discute lá, é equação de Schrödinger, ou lei de Newton para valores médios. Então, você aprende a começar assim, o que seria mecânica quântica? Tem coisas aqui, né? Estão cortando. Então, digamos, mecânica quântica você não tem trajetória, por princípio de certeza. Mas vamos supor que, para a sua escala de interesse, né, esse produto dessa incerteza, aqui seria, digamos, II, né? Vamos supor que esse cara já é muito maior que H cortado. Assim, sua incerteza, não é que sua incerteza é muito grande, ela é grande para H cortado, né? Mas para o seu propósito, a incerteza é pequenininha. Você tem uma escala tão grande que todos esses caras são muito maiores que H cortado. Então, para você, esse produto aqui, se você fala que é cortado a zero, tanto faz. Né? O seu próprio produto já é muito grande. Né? Então, ele já é muito maior do que, não, assim, ele é muito maior que 10 a menos 34, será que é isso, mais zero cortado? Então, 10 a menos 34 e zero, para os meus propósitos, dá a mesma coisa. Então, você perdeu essa ideia de não ter trajetória. Essa é a ideia primária, né, do que seria o limite clássico. Obviamente, para você ter uma situação dessa, o seu sistema tem que ter muitos números, tem que ter muitos estados acessíveis. Um sistema de 2 níveis, obviamente, não é necessariamente, nunca é clássico. Por exemplo, você vai medir ou energia 1 ou energia 2. Então, isso não tem. Agora, que se você tem um sistema que tem, digamos, um número muito grande de energia, e você tem essas diferenças de energia, elas ficaram muito pequenas com relação à energia que te interessa, né? Então, daqui saltar daqui para cá ficou mais ou menos contínuo. Né? Você não sabe diferenciar essa dessa. Então, aqui você tem um ΔE, onde cabe muitos estados. Né? Então, agora você pode ter uma situação dessa, que você tem tipo um borrão ali dentro, que você não sabe distinguir para o seu próprio equipamento. Então, esse borrão te dá incerteza que esse produto já é muito mal cortado. Então, você não sabe visualizar esse borrão. É essa aqui. Então, você vai entender como que permite, né, você tomar um limite, a ideia de limite clássico. A gente vai ver que o limite clássico é ótica geométrica. Aqui. Então, o que é ótica geométrica? Isso aí, para qualquer equação de onda, né, a ótica geométrica é formalmente quando você toma o comprimento da onda a zero. Você tem uma ondinha, esse cara tem um comprimento de onda, digamos assim. Então, essa onda é um cara espaçado no espaço. Né? Então, você pega esse cara e espreme, né, você perdeu essa informação dos comprimentos. Né? Então, agora a sua ondinha, você esmagou ela, e você tem frentes de onda, né? Tem uma frente de onda, esse espaçamento é então, tipo princípio de Huygens, né? Nessa frente de onda, se o cara está indo para cá. Nessa frente de onda, vamos supor que uma frente de onda aqui meu torto está indo para cá. Quando você pega essa frente de ondas muito próximas, então que você tinha um cara tangente, a onda, né? Então agora você tem uma trajetória. Esse cara, na minha trajetória fazendo assim, né? Se for seguir aqui, ó, fica, para quem nunca reparou, fica a lição. Então a brincadeira é essa. Então vamos tomar o limite clássico da equação de Schrödinger. Então a gente discute um pouquinho que as coisas na prática não funcionam muito bem, mas tudo bem. Então a ideia é sempre uma fase grande, né? Então, você tomar o comprimento de onda zero é tomar a fase grande. Né? Você pensa uma onda plana, seria exponencial, a fase que tem um exponencial de kx. Né? K é 2π sobre lambda. Então, lambda zero é tomar essa fase muito grande. Então, vamos tentar, agora a gente vai pegar, simplesmente a ideia não tem limite nenhum. Simplesmente eu vou chutar um Unset assim.
Esse cara é uma função complexa, então ele tem a parte real e imaginária. Eu posso escrever como um módulo e uma fase. Essa fase, de uma forma bem esperta, eu vou escrever como essa razão de S por H cortado. S é uma função que eu não conheço, é uma função que eu não conheço, mas S é uma função que tem dimensão de H cortado, porque esse cara não pode ter dimensão. O limite de ótica geométrica vai ser quando essa fase for muito grande. Então, quando S for muito maior que H cortado. Isso seria a ideia de H cortado a zero. Por isso que eu estou botando aqui dividindo para H cortado. Então, vamos ver. Na equação que esse H cortado vai ter esse H cortado colocado aqui, ele vai ter um papel na equação. Então agora é só pegar, e isso aqui porque eu tenho um Ansatz geral, né? Não é muito prático, a gente vai ver como fica a equação, mas ele tem essa ideia de como tomar H cortado a zero fica bacana. Então você tem que jogar isso na equação de Schrödinger. Pega, precisa derivar no tempo, então deriva aqui no tempo, vai ficar, derivou A uma vez, derivou aqui a fase, caiu a fase. Só que desculpa que esse cara não é derivado aqui no tempo. Ele, ou deveria, não, tá certo. Tá certo, eu que não tô entendendo. É para que eu derivei o A, foi derivado em T, e aqui eu derivei esse cara, saiu, derivou aqui, caiu, derivou a fase, aí aqui repetiu a fase e o A, esse cara é psi. Aqui ficou derivada de A vezes a fase. Mas eu quero escrever em psi, então eu multipliquei e dividi por A. Então, por isso aqui está dividindo A, e aqui tem um A no psi, para tirar um psi em evidência. Tá certo. Fazendo mais uma coisa análoga, derivando no espaço. Simplesmente só trocar o T pelo nabla. Mesma coisa. Só que você precisa de segunda derivada. Então pega esse cara e deriva de novo, que eu não vou fazer. Mas o resultado é esse. Você faz com calma, vai dar. Aí, e antes, só jogando na equação de Schrödinger, uma observação, que com esse Ansatz, a densidade de probabilidade é x quadrado, então é A quadrado, A e S são reais, né? E o J, que é definido assim, só pegar esse antes de jogar, ele dá isso daqui. Vira nabla de S dividido por M a quadrado. Que a gente vai usar isso daqui a pouco. Então guarda no coração esses dois resultados. Então agora eu peguei e joguei na equação de Schrödinger. A derivada no tempo de psi, o Laplaciano de psi. A única coisa que eu fiz foi, até voltar aqui, para quando você faz esses derivados, aparece, eu preciso desse e desse. Para que tem termos que tem I, tem termos que não tem I, e aqui na equação de Schrödinger vai ter um IH cortado, então esse cara vai ficar multiplicando por I, aqui não vai ter I, porque vai ficar I vezes I. Então alguns termos vão ter I, outros não. Então eu agrupei todo mundo que não tem I e todo mundo que tem o I. E tirei aqui um H cortado junto, que acho que ficou bonitinho assim na equação. Então esse cara todo, joguei tudo para o lado da equação, tudo isso tem que ser igual a zero. Mas esse cara tem a parte real e a parte imaginária. Então esse zero é assim, é zero real mais I zero. Eu quero dizer que a parte real tem que ser zero e a parte imaginária tem que ser zero. Você tem duas equações aqui, porque a parte real e a imaginária são independentes. Então pega a parte imaginária e multiplica por 2A quadrado. Então aqui vai ficar 2 vezes A, aqui vai ficar, cortou 2, ficou A quadrado, aqui ficou 2, ficou um A, e esse cara aqui. Por que eu escrevi assim? Porque, olha, se você for olhar essa equação agora aqui, A 2A derivada de TA é derivada de A quadrado. E esse outro termo, repara que é uma derivada total. Se tira um nabla aqui, então ficou, vai derivar o divergente de S, ficou o gradiente de S, A quadrado N. Derivou aqui, caiu um 2, A derivada de A. Então, se você olhar no slide anterior, esse cara é Rho, esse cara é J. Então, a parte imaginária é simplesmente a equação de continuidade. Já me deu, só reproduzir a equação de continuidade. Não tem, digamos aqui, é uma relação direta entre A e S. Mas que ela é para que não dependa do potencial. Essa relação é sempre válida. Então, digamos aqui, não tem, digamos, dinâmica. Essa equação, digamos, é automática. Essa equação é continuidade. Agora, a outra não. A parte real, aqui tem um potencial. Então, isso aqui que vai fazer a diferença de problema para problema, né? Mas por que essa equação não é muito prática, né? Você resolver por esse Ansatz? Porque essa equação daqui é uma mistura, S e A, né? Então, ali tem uma outra, a continuidade te dá uma ligação entre S, A e S, só que você tem que resolver lá, vamos supor que você isola o A, em termos do S, volta aqui para escrever uma equação só para o S, só que essa equação para o S não é linear, né? Porque aqui tem, olha, aqui tem derivada S, esse cara aqui é o quadrado, então a derivada
é ruim, não é um bom answer para resolver. Mas, na ideia de limite clássico, se aquela fase ser muito grande, então o S é finito e o H cortado, para que se o S for finito e o H cortado for zero, aquela razão S por H cortado vai ficar muito grande. Então, aqui, tomando S finito e H cortado a zero, esse cara que sumiu. Então, só joguei esse cara para o outro lado, ficou uma equação que parece... A outra equação já está resolvida, né? E essa equação ficou uma equação meio padrão, assim, meio simples, né? Se for olhar. Dá para identificar aqui, ó, energia potencial, dividido por 2, olha que esse cara tem tipo energia, daí cai de energia cinética. Então, essa aqui seria sua energia total, né? Aqui seria P e aqui seria E. E se exatamente você tem essa relação 1S, que quando você tira o gradiente dele da P e quando se deriva no tempo da energia, isso aqui é exatamente a equação de Hamilton-Jacob da mecânica clássica. Então ele dá a lei de Newton, mas não dá no formalismo, digamos, newtoniano. Ele dá nesse formalismo aqui. Hamilton-Jacob, que é a parte final do curso de mecânica analítica, que geralmente não se chega. A ideia é muito simples. Só a ideia é que que é o S? Por que eu chamo ele de S? Porque ele é ação. A ação é ação mesmo, né? Integral de Lagrangiano. É ação com função de coordenadas e tempo, né? Vamos ver que esse cara é energia, esse cara é momento. Por quê? Tem sua ação, está definida a ação aqui. Vou considerar que eu não estou fixando o instante final. Quando você faz o princípio de minimação, você diz que o cara sai daqui e terminou ali. Pega todas as trajetórias, o que minimiza a ação. Beleza, então está fixo. Eu vou dizer assim, beleza, eu quero saber o cara daqui até aqui, esse ponto que eu estou dando. Mas depois ir até aqui, e até aqui, e até aqui. Então, eu estou mudando o ponto final, né, ao longo do tempo. E o princípio de minimização está me dando a trajetória, então ele vai me dando na curva. Né? Eu estou considerando a ação com a função da coordenada. A posição do cara está mudando no tempo. Então, se eu considero assim, por isso que eu deixei, por isso que aqui eu não escrevi TF, eu escrevi T. Porque esse daqui não é fixo, ele é solto. Esse T é uma sequência de T finais. Né? Então, eu coloco um T, depois um T mais delta T, mais delta T. Estou vendo como a curva está mudando. Então, eu estou escrevendo a trajetória da partícula ao longo do tempo. Então, aqui está a sua energia cinética, menos energia potencial. Daqui para cá, eu somei e subtraí na energia cinética. Então, ficou 2 vezes energia cinética, aqui é sinal de mais, menos energia cinética, menos potencial. Então, aqui eu botei o menos, então ficou energia cinética mais potencial. Então, fazendo essa diferença dos dois, aqui faltou o dt, né? Desculpa. Esse daqui é sua energia total. Então, aqui embaixo eu escrevi energia total. E esse cara, repara que mv é o momento, vezes v. V é dx dt. Então, se está integrado em dt, eu posso integrar esse cara, só que não faz nada. Né? Ao invés de, ao longo do tempo, em termos da posição final, posição inicial e final. Então, a posição final inicial é xi, que é onde ele está no ti, e essa posição final é o t. Então, essa é a posição x. Né? Então, assim, esse cara está escrevendo como dx, dt, dt. Né? Então, isso aqui é dx. Esse com esse. Então, isso aqui é dx, p. Produto escalar. Então, a ação pode escrever assim. Então, se a minha ação é uma função de coordenadas do tempo, né? Então, vamos verificar aqui. Né? Se esse cara, então, pode esquecer aqui e olhar aqui. Esse cara é uma função de coordenadas de tempo, então o que é o diferencial dele? É derivada de s com relação a x dx, derivada de s com relação a t dt. Né? Então, se eu integro aqui todo mundo, então o que é o s? É essa integral desse cara dx, mais esse cara daqui dt. Mas esse cara aqui eu tenho exatamente isso. Um cara aqui dx, um cara aqui dt. Então, o que é o cara aqui dx? É p. Então, isso daqui é p. Então, o gradiente de S é o vetor p. E esse cara aqui, então, essa integral aqui, dt, ele tem que ser o carinha que está aqui. Então, repare que tem o sinal de menos, né? Então, a derivada no tempo, menos a derivada no tempo da ação, é energia. Então, se eu identifico esse cara como ação, olha, aqui é P. Então, energia total, energia potencial, energia cinética mais energia potencial. É a lei de Newton, só que escrito assim, em termos da ação. O cara está aqui, o outro cara está lá. Isso, querendo ou não, ele te dá um sentido físico porque que é cortado. Você fala assim, o que significa H cortado ser grande e pequeno para lá para cá? Agora que a gente já acabou a conta. H cortado, repara que a ação tem dimensão de energia
vezes tempo, que é a dimensão de h cortado. Na verdade, a ideia de h cortado é que é uma unidade natural da ação. O que significa você estar no limite clássico ou quântico? Você está no limite clássico quando a ação do seu sistema de interesse ele tem um valor muito maior do que h cortado. Então, pela razão S por h cortado, você pode jogar, é um número muito grande, seria o limite periódico geométrico. Então, a ideia de ser quântico clássico é o quanto a sua ação é grande ou da ordem de h cortado. Isso fica muito claro no formalismo do Feynman, né, de integral de caminho. Porque a ideia é assim, você tem, digamos, psi é uma superposição de vários lá, psis, que seriam, digamos, outro estado de energia. Né? Aí vamos dizer assim, se essa sua ação, esse S, que ele descreve lá, a sua partícula, o seu sisteminha, ele dá uma ação muito grande com relação a H cortado, então aquela fase vai ficar enorme. Né? Essa fase, em geral, vai te dar se for plotar, né, você vai andar um pouquinho em X, a fase vai mudar muito, então ela vai te dar um borrão. Então, no formalismo de Feynman, você tem que pegar todas as trajetórias possíveis e tirar uma média. Né? Cada esse cara daqui vai te dar uma certa trajetória, digamos, meio borrada, se a sua ação é muito grande, então essa função de onda vai te dar meio que um borrão, então ele vai ter tanto para um lado, ele vai oscilando para cima e para baixo. Né? Porque isso aqui no final a exponencial é cosseno, né? É seno e cosseno. Então você tem um A, mas você vai ter seno e cosseno. Então andando um pouco no espaço, esse cara sobe e desce muito. Então na verdade, digamos, quando você for olhar na média, e tanto tem cosseno para cima, a parte do cosseno positivo como negativo, eles cancelam. Então esses caras, quando há valores muito grandes da ação, quando o seu sistema é grande, né? Você está fazendo essas somas, por aí vai, você está ficando embolado, né? Mas se a ação quando a ação é muito grande, esses caras tendem a dar contribuições destrutivas. Né? Então quem mais contribui para a evolução do seu sistema são valores da ação, valores mais baixos. Né? Então, na verdade, o cara que vai mais contribuir para a sua dinâmica é a trajetória, né? Porque você pode aqui, bota uma energia, né? Cada energia te dá uma trajetória. Vai ser a trajetória que te dá o menor valor da ação. Então, digamos assim, aqui está por trás o princípio de minimação da mecânica clássica. E a trajetória clássica é que mais contribui para a evolução do sistema. Ela não dá, ela e ao redor dela, né? Que dariam, digamos, correções quânticas. Né? Então, o seu sistema ele fica mais ou menos um borrãozinho pequeno, né? E ali dentro daquele borrão está a trajetória clássica e pequenas, digamos, flutuações quânticas. Né? Essa é a ideia aqui. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Se você volta na equação continuidade, só para acabar, o ρ é A quadrado, beleza? Repara que a equação não tem nada a ver com ρ. Não tem nada a ver com A, só aparece o S, né? Então tem lá a sua necessidade de probabilidade. Mas para esse cara ser um sistema clássico mesmo, né? Então, mesmo que sua incerteza seja muito grande com relação ao H cortado, ele tem que ser a ideia de um pacote concentrado para a sua escala. Né? Então, o cara não tem tanta certeza. Então, seria um pacote mais ou menos concentrado, mesmo que ele seja grande quanticamente, né? Mas ele é pequeno clássico. Né? Então, para você ver um cara andando tipo, uma trajetória, né? E esse V é o V que sai daqui. Né? Assim, é esse V daqui, do formalismo de Hamilton-Jacob. Então, é a velocidade clássica. Então, seria um pacote concentrado, um carinha no espaço, andando com velocidade clássica. Então, seria a sua partícula. Né? E essa velocidade clássica é dada pela equação dinâmica. Né? Então, a trajetória vai ser a sua trajetória clássica. Né? Você pode fazer a mesma coisa com digamos, a equação da onda. Né? Faz esse âncito aqui com essa fase e joga a fase grande. E aí você vai ter ótica geométrica. Né? Vai dar a equaçãozinha. A equação descreve um feixe. Se você for olhar o Moisés, lá, volume 4, ele até tem isso. Você pode ter um meio com índice de refração e ver a trajetória do seu feixe. Né? É dada por essa equação aqui, digamos que dá a dinâmica da fase, quando essa fase é muito grande.
É a mesma coisa, do mesmo jeito que a luz, com uma teoria ondulatória, em certo limite você pode tratar como uma trajetória, como um feixe, mecânica quântica, uma teoria ondulatória, que nesse limite de ótica geométrica é a mecânica clássica, só com formalismo de Hamilton-Jacob. Só para a gente acabar aqui esse esquema rapidinho, mas outra visão, digamos, de limite clássico, é esse teorema de Ehrenfest. E aqui é até melhor para ver que o limite clássico às vezes não funciona muito bem, em geral. Então, a gente já tem que essa equação de Heisenberg, né, escrita não com operadores, mas direto com o valor médio, né? Então, essa equação de Heisenberg é esse cara braquetado, em particular, se aqui é x e p, né, virou aqui x com h, p com h, essa conta já está feita, né? Esse cara vai te dar m valor médio p, esse aqui vai te dar menos valor médio do gradiente v. Você substitui uma na outra. Isso aqui também já foi escrito lá no vídeo de Heisenberg. A equação de Heisenberg seria a lei de Newton com chapéu, né? Então você braquetou todo mundo, tem a lei de Newton aqui para esse valor médio. Então o valor médio da posição é esse valor médio do gradiente de v. Mas repara que isso não é lei de Newton para valor médio de x. Por quê? Porque o lado direito da equação é o valor médio do gradiente de v. Seria exatamente o valor médio obedecendo a equação clássica se o lado direito fosse o gradiente do valor médio aqui o v em termos do valor médio de x, né? Então seria o gradiente aqui de valor médio de x, né, desse v de valor médio de x. Então aqui é a média do gradiente, aqui é o gradiente da média. Em geral isso é diferente, né? As exceções óbvias, né? Quando o seu v é uma constante, então aqui deriva da zero, aqui deriva da zero. Quando é linear, porque aqui você vai derivar, esse cara vai dar constante, vai tirar o valor médio e virou constante. Aqui você tirou o valor médio, com o valor médio x, derivou o valor médio e virou constante de novo. E o quadrático, que você vai derivar, aqui você pegou o cara, escreveu em termos de média e derivou a média. Então vai cair duas vezes, aí ficou o valor médio de x. Aqui você deriva, vai ficar x, tira a média e virou o valor médio de x também. Mas olha que a partir de cúbico já não é o mesmo. Que aqui você derivou o cúbico, vai ficar x ao cubo. Aí você vai x ao quadrado, você vai tirar a média. Aqui vai ficar a média do quadrado. Aqui seria o valor médio de x ao cubo. Derivou, então vai ficar o valor médio de x ao quadrado, né? Então aqui seria o valor médio de x ao cubo. Aqui é valor médio de x, ó, aqui seria o valor médio de x quadrado, e aqui o valor médio de x ao quadrado. Acho que eu falei certo. Você entendeu? Então, aqui que seria a ideia de limite clássico aqui, né? É quando realmente o valor médio da gradiente do potencial é mais ou menos o gradiente do valor do potencial no valor médio. Então, mas o que é a definição disso, né? Isso aqui é o valor médio de um operador qualquer, é psi estrela, o operador psi. Só que esse operador é o gradiente de v, que é a função só de x, né? Então ficou psi estrela, gradiente de v, psi. Então é psi quadrado, gradiente de v. Para isso dar o valor médio, o gradiente do valor médio, para que isso vai acontecer se esse módulo quadrado, se essa densidade de probabilidade for tipo um delta de Dirac, que estiver bem concentrado. Que é, se for isso, então você vai ter aqui em x, se for então o delta de Dirac de x menos o valor médio de x, quando você substitui isso aqui em integrou, simplesmente vai dar isso no valor médio. Então se você for esse pacote concentrado assim, quando você bota naquela equação, ele vai te dar uma equação dinâmica para o valor médio, que vai ser a lei de Newton. Então esse cara daqui, esse valor médio, ele vai obedecer a lei de Newton. Aqui seria a ideia do limite clássico. Então, o valor médio obedece a lei de Newton. Mas, em geral, esse cara não funciona. Nem nos casos exatos. Né? Tipo, linear, constante e tal. Por que esse cara geralmente não funciona? Porque você pode criar uma situação onde seu pacote está bem definido. Mas é para que seu pacote for muito bem definido, você não perdeu o momento. Então, se eu estou dizendo que agora o cara está ali bem naquele valor médio, naquele instante de tempo, aquele valor médio vai obedecer a lei de Newton, beleza. Mas o problema é que depois de um tempo, o cara está aqui, então eu não sei para onde ele está indo. Ele pode estar, eu não sei, mas eu tenho certeza na velocidade. Ele pode estar indo para outro lugar.
Então, se eu deixo o tempinho passar, a tendência é que aquele pacote ele pode ir para cá ou para lá, ou para cá ou para lá. Então, esse pacote ele tem que abrir, né? Porque eu não sei para onde o cara está indo. Então, a tendência é que o seu pacote comece a desmontar, ele dissipa, né? Por questão de teste de princípio de certeza. Então, daqui, digamos, a 10 segundos, aquela condição do pacote estar concentrado não é mais válida. Então, aquele limite se perdeu. Eu penso que isso não é uma boa ideia, isso formalmente está certo, mas por isso que o pessoal às vezes critica a teorema de Ehrenfest e fala, não funciona, sei lá o quê. Mas é por isso, né? Porque esse pacote é difícil de manter. Nem na partícula livre ele se mantém, né? Mas daqueles casos exatos, tem um que dá para salvar, que é o único que é um estado ligado. Não sei muito bem porquê, talvez por ele ser ligado, você concentra ele, você não sabe muito bem para onde ele vai, mas como ele está no pedaço do espaço, não tem muito assim para onde ele ir, né? Então ele não pode dissipar tanto. Então, existe para o oscilador, o teorema de Ehrenfest ele é exato, né? Ele vai te dar isso, que é o valor médio. Então, o valor médio de x obedece a lei de Newton, né? Então, qualquer estado, o valor médio de x obedece esse cara aqui. Acho que pelo fato dele ficar preso, né? Então, qualquer solução, o valor médio para qualquer x, o oscilador vai dar isso. O oscilador a gente vai ver a partir da semana que vem. Mas a questão é que existe um estado específico, um psi, né, específico, quando você faz esse valor médio, ele te dá essa solução clássica mesmo, digamos, para condições iniciais, digamos, genéricas. Né? Então, você cria um pacotinho, esse pacotinho anda para lá e para cá, ele fica preso, e na média dele, ele não dissipa, ele fica o tempo todo, o centro dele, né, esse valor médio dele obedece essa equação daqui. Isso se chama de um estado coerente. Né? Esse é um estado bem legal, bem específico, mas isso a gente vai voltar aqui daqui a, sei lá, talvez no final da outra semana ou daqui a 2 semanas, mas na parte do oscilador. Então acho que acabamos, pessoal. Acabamos essa semana, vários vídeos, alguns vídeos ficaram grandões, agora a gente tem conteúdo. Então foi isso, pessoal. Acabamos a nossa revisão, né? Então a próxima já é coisa de verdade, osciladorzão, na veia, e vamos nessa, né? Então até um próximo vídeo aí, ou até a nossa aula síncrona. Falou, pessoal. Fui. Valeu.